Olha, uma resolução do governo na semana passada causou grande polêmica e, inclusive, divulgação de notas por parte da Federação de Indústria, Federação, Associação Comercial, em relação aos pagamentos e atraso. E quem está aqui hoje para comentar essa resolução é o secretário estadual de Planejamento, Aldemir Freire. Bom dia, secretário. Bom dia, Diógenes. Bom dia aos ouvintes da 96. É calote ou não? Porque essa é a palavra que corre a boca miúda. Miúda não, corre desde a semana passada. Diógenes, não existe calote na prestação de serviço público. O setor público recebeu o serviço, ou recebeu o bem, ou o servidor prestou o serviço, ele é obrigado a pagar. E o Estado vai pagar isso. O que a gente está dizendo é o que a gente está dizendo desde o começo do governo. Nós só temos recursos que mal dá para pagar o fluxo de despesa de 2019. Então, o que nós estamos fazendo? Fizemos esse acordo com os servidores, estamos dizendo isso também na questão dos fornecedores. Olha, nós só temos recursos mensalmente para pagar um mês, no máximo. Então, o débito que nós temos de mais de 2 bilhões de reais, a gente só consegue pagar com a entrada de recursos extraordinários. Então, nós estamos dizendo, do mesmo jeito que estamos dizendo ao servidor, estamos dizendo ao fornecedor, nós vamos garantir um fluxo mensal de recursos para você. E nós estamos fazendo isso desde janeiro. Eventualmente, você tem pagamentos de atrasados. Mas se você é um fornecedor do Estado e recebe outubro de 2018, dificilmente você vai conseguir receber o mesmo outro mês agora, naquele mês, porque a gente só tem recurso para pagar um mês. Ou paga o mês atual ou paga o mês anterior. Se a gente for pagar todas as despesas de 2018 que tem de resto a pagar, nós vamos ficar devendo 2019 integralmente. Então, e a maioria desses fornecedores, eles já são, né, que a gente tem débitos, são fornecedores atuais. Então, nós estamos garantindo o fluxo de recursos para eles. Nós não tivemos nenhum fornecedor que rompeu o contrato com o Estado, porque o Estado deixou de pagá-los. Nós não tivemos isso de janeiro para cá. Nós estamos garantindo esse fluxo de recursos para eles. Há algumas semanas, aqui no Jornal 96, o deputado Tomba Farias, né, do PSDB, chegou a informar que tinha recebido, inclusive, uma comissão de fornecedores do Estado que havia atrasos de pagamento deste ano, de serviços prestados este ano. Eu queria que o senhor confirmasse ou não essa informação dada pelo deputado Tomba Farias. Olha, eventualmente, se houver um mês ou outro, porque a questão do fluxo mensal de recursos da entrada, habitualmente você não consegue, não vou dizer que está todos os 6 meses, os 5 meses incluídos, os 6 meses agora, com todas as suas despesas rigorosamente pagas. Eu tenho dito desde o ano passado, nós vamos rodar 2019 ainda com um déficit orçamentário, e vamos rodar 2020 também. Isso significa que, se nós vamos ter um déficit orçamentário de 2019, nós vamos girar com o resto a pagar. Portanto, nós não vamos concluir todo o pagamento de todos os fornecedores. O senhor já tem a estimativa deste ano, Não, secretário? ainda não temos a estimativa de quanto a gente vai ter. Então, se a gente tem dificuldades de honrar todos os compromissos de 2019, obviamente que você só vai honrar aqueles compromissos anteriores na medida em que você receber recursos extraordinários. E provavelmente, em casos de atrasos de fornecedores nesse ano, você pode ter acontecido de que pode ter se optado por pagar um mês anterior e ter deixado de pagar um mês atualmente. Mas o que a gente tem garantido aos fornecedores é um fluxo mensal de pagamento, ou seja, ele tem um pagamento de um serviço mensal. Mas você tem, por exemplo, só de 2017, o Estado tem mais de 500 milhões de débito. De 2017, não é de 2018, é de 2017. Você tem fornecedor que tem 2018 inteiro sem pagar, porque ele passou 2018 pagando anos anteriores. Então você tem algumas áreas que dificilmente você consegue honrar todos esses déficits. É impossível honrar todos os fornecedores sem entrada de recursos extraordinários. Eu vi a repercussão da semana passada dessa resolução do governo e muita gente criticava que a ordem cronológica dos pagamentos tem que levar em conta os atrasados. O que é que o senhor tem a dizer a respeito disso? A ordem cronológica, ela é passível de ser quebrada. O próprio tribunal reconhece isso. Nós não estamos quebrando a ordem cronológica para privilegiar fornecedor A, B ou C. Ou seja, eu tenho um fornecedor que
prestou agora e um fornecedor que eu devo há 10 meses. Então eu não estou privilegiando você que está fornecendo agora para deixar de pagar quem forneceu há 10 meses. Você tem duas contas com o Estado, uma de agora e uma de 10 meses atrás. Estou dizendo, olha, eu vou pagar essa conta de agora, essa conta para trás eu vou pagar quando puder. Na última entrevista que o senhor me concedeu, o senhor falou que para pagar os atrasados, seja de servidores e fornecedores, necessário recursos extras. Aliás, a governadora tem batido nessa tecla desde o início do governo. No caso dos fornecedores, o senhor falou que vai depender do empréstimo que poderá ser feito com o governo federal. Aquele empréstimo deve sair dentro do plano de equilíbrio fiscal. É isso mesmo? É isso mesmo. Sem esse empréstimo, a gente não tem como avançar na redução do volume de restos a pagar. A gente só consegue avançar. Aliás, o empréstimo, esse programa é justamente, ele foi desenhado para os estados para isso, para que a gente troque. O Estado não vai se endividar mais do que o que ele deve atualmente. Ele já está endividado. Ele já está endividado. O volume de débito do Estado vai permanecer o mesmo. Mas você vai trocar um credor de curto prazo, que é o fornecedor e o servidor, por um credor de longo prazo, que é uma instituição financeira que você vai alongar essa dívida para pagar em 20 anos. Aqui com o aval do Tesouro Nacional. Com o aval do Tesouro Nacional. Nesse caso, por exemplo, a gente já avançou. A gente já preencheu toda a documentação prévia, em torno de 20 e poucos documentos. A gente já enviou toda a documentação. Das 7 exigências, quais as definidas pelo governo? Essa parte, falta as duas partes ainda, que é a parte da legislação e a parte do plano propriamente dito. A parte de documentação burocrática a gente já avançou, já está recebendo pedidos de esclarecimento de algumas partes específicas, e na próxima sexta-feira recebemos uma missão do Banco Mundial, onde a gente avança nessa discussão. O Banco Mundial é um dos que pode ser os credores do Rio Grande do Norte. Então a gente avança na discussão com o Banco Mundial na próxima sexta-feira. As pessoas ficam na expectativa do tempo, né, secretário? No caso dos fornecedores, que é o assunto em tela aqui, sai quando esse empréstimo? Olha, qual a expectativa? Esse é o tipo de coisa. Não depende só da gente. Então é impossível você dizer que vai ser em tal mês ou tal data. A gente tem a expectativa de que seja ainda esse ano, porque ainda tem toda uma legislação para passar no Congresso Nacional. Ela foi enviada para o Congresso, mas ela ainda não concluiu. O Congresso só fala em Previdência. Tem uma legislação que precisa passar pela Assembleia Legislativa do Estado, tem toda uma burocracia a ser cumprida com o Tesouro Nacional e tem toda uma burocracia a ser cumprida com o final do ano, com o governo, com a instituição financeira. Então, obviamente que vai levar um tempo. Se o programa tivesse saído antes, como a gente demandava que ele tivesse sido enviado para o Congresso lá para fevereiro, assim que iniciasse o período legislativo do Congresso, a gente teria avançado mais. Mas como o programa chegou no Congresso Nacional agora no início de junho, ele ainda vai levar um tempo para ser concretizado. No caso das dívidas com os servidores, está reservado dinheiro de royalties, de venda do Estado, tem o leilão do petróleo em outubro. Essa divisão que está na cabeça da equipe econômica da governadora? Esse é o bolo de recursos extraordinários que a gente tem para honrar credores e fornecedores. Então, programa, o PF, para, no caso dos fornecedores, a rigor não existe essa separação. Certo? Esse programa você pode usar os recursos para o que você... Mas para organizar, é isso que vocês estão pensando em fazer. Isso, né? Mas não há nada, nenhum impedimento. Os recursos eles são utilizados para pagar restos a pagar. Pronto. Então foi restos a pagar com fornecedores ou com servidores, ele pode ser utilizado. Leilão do royalties, quando é que teremos mais um leilão, mais uma operação, uma tentativa, já que a primeira tentativa deu deserto? Nós estamos ainda numa negociação com bancos. A gente não vai lançar outro se não tiver essa receptividade absoluta da aquisição. Então nós estamos ainda numa conversa com alguns bancos, inclusive na próxima semana também eu recebo outras instituição financeira internacional
Uma das discussões é essa. Sergipe fez um leilão que deu deserto, o pregão eletrônico, e depois fez uma operação diferente. Vai ser esse modelo que ela fez uma operação de crédito bem menor, num valor de 80 milhões, mais ou menos. Então foi uma operação diferente em volume e em modelo. Aqui vai ser mais ou menos isso? O senhor falava na última entrevista que o valor dos royalties, da antecipação, não vai ser aquele... Não, 400 milhões não vai ser, pensado, nem vai ser até o final do mandato. O que a gente precisa construir é um valor que uma instituição financeira top arcar. Deste ano foi antecipado, é bom lembrar, né? O de 2019, né? Não foi, nada foi antecipado. Nada foi antecipado? Nada foi antecipado. O que a gente está fazendo agora é pegando um recurso mensal e alocou para pagar aquela folha de novembro, mas nada foi antecipado. Alguém me perguntava sobre os consignados. Qual é a notícia que o senhor tem sobre os consignados, que teve apropriação indébita no passado? Como é que está essa negociação com os bancos? No caso é o Banco do Brasil, né? Nós temos consignado com vários bancos, não é só com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é o maior volume, que é em torno de 100 milhões, mas a gente deve a todos os bancos. No momento, nós não temos condições de pagar esses consignados a esses... Qual o volume dessa dívida, secretário? Olha, se a gente contar, porque tem também a AGN, que deve aí uns 40 milhões de consignados, só que o Estado deve à AGN, a AGN deve a instituições, deve beirar aí os 170 milhões. Para encerrar esse ponto aqui, porque a gente vai falar um pouquinho sobre a reforma da Previdência, porque a repercussão da semana passada, a partir dessa resolução, se o senhor já tinha dado entrevistas, inclusive separando essa questão, explicando como seria o fluxo. Isso aí, talvez o fato de ter sido publicado no Diário Oficial tenha dado um peso maior e ter gerado mas isso não muda o que a gente vem fazendo de janeiro para cá. Por conta da repercussão, o governo, por meio do Gabinete Civil, anunciou a criação de um fórum para tratar com os empresários essa questão do pagamento e atraso. Que fórum é esse, secretário? A gente ainda está em discussão, a gente ainda não foi encaminhado, foi sugerida a ideia, mas a gente ainda não sentou Mas qual é a ideia do fórum? Assim? A gente ainda não sentou a gente tem um fórum com os servidores em que a gente dialoga. Quase em tempo real, né? Quase todo mês a gente senta com o fórum de servidores. Mas... esse fórum de servidores fez com que o governo recuasse em alguns momentos de algumas decisões que foram tomadas até pela governadora, né? A governadora tem privilegiado, e ela sempre disse, o diálogo. Então, um fórum existe para dialogar, não é para o Estado impor as suas proposições, as suas ideias. É um fórum de diálogo. A ideia é repetir isso com os empresários? Também. Será que vai funcionar? Só começando para a gente saber. Se depender do senhor, como é que... Se depender de mim, funciona. Funciona, né? Tá bom. Vamos falar um pouquinho de reforma da Previdência, que é importante. É o maior peso, né, fiscal hoje, em termos de buraco fiscal nas contas do governo estadual, a questão da Previdência. O que é que está acontecendo lá em Brasília? O relatório foi apresentado na Câmara dos Deputados e não prevê que a reforma vai beneficiar municípios e estados. O governo tem uma posição firmada a respeito disso, secretário? Olha, o governo tem dito que, e todos os governadores, a maioria dos governadores, todos os governadores têm dito que o ideal é que essa reforma da Previdência seja aprovado de forma unificada no Congresso Nacional, para todos, que você teria uma regra única. Esse problema não é um problema generalizado, senão você vai ter situações disparatadas entre cada um dos estados. E nós reconhecemos a necessidade de uma reforma da Previdência. Não precisa ser essa reforma da Previdência que está posta lá. Tem vários pontos lá na reforma da Previdência que são questionáveis. Muita coisa foi tirada agora, né? Mas Previdência é algo que precisa de reformas permanentes, porque pela própria questão das transformações demográficas e pela própria questão da situação financeira previdenciária, que é dos estados, que é dos municípios,
quer da própria União. A gente, por exemplo, agora está numa discussão que ninguém se toca, mas, por exemplo, a demanda que os policiais militares estão fazendo hoje de um aumento de 60% teria um impacto brutal no futuro da Previdência Militar. Ela simplesmente quebraria completamente. O Estado já está quebrado, mas levaria o Estado do Rio Grande do Norte agravaria a situação, né? A lona. Ele entraria em nocaute completamente. No caso da Previdência, 100 estados e municípios, cada ente federado, no caso estados e municípios, vai ter que votar em suas assembleias e câmaras municipais a proposta de Previdência, se adequando, né, ao texto nacional. O governo está se preparando para esse cenário? Ora, provavelmente, se isso for necessário, em algum momento a gente vai ter que enfrentar essa questão. E muda muita coisa do que que vai ser aprovado? Nós ainda não sabemos o que vai ser aprovado. Vamos depender do que vai ser aprovado nacionalmente. As modificações que foram feitas em relação à proposta original do governo, qual foi a sua impressão? Olha, eu acho que há os avanços na questão do BPC, benefício, da questão da aposentadoria rural, da questão da previdência complementar sem contribuição patronal. Eu acho que isso são alguns avanços. A desconstitucionalização, as regras de transição para quem está próximo de aposentadoria, eu acho que são avanços. O aumento importantes. Das alíquotas, que interessa muito o atual governo. Como é que fica essa situação? Essa é uma opinião minha. Eu acho que a Previdência Nacional, os entes estaduais precisam discutir a questão das alíquotas. As alíquotas é uma discussão importante, de preferência com progressividade. O que está sendo discutido em Brasília é 14%, né? 14%, mas também a discussão da progressividade. Ela pode ser progressiva, ela pode ser mais baixa para quem ganha menos e pode ser mais alta para quem ganha mais. A governadora Fátima vai lutar para que os estados sejam incluídos nessa votação da reforma? Qual foi o feedback dela? Olha, eu não conversei particularmente com ela a esse respeito, mas a posição de todos os governadores, inclusive, era de que era preciso que tirasse alguns pontos e a gente discutiria a reforma e entrando todo mundo na reforma da União. A impressão que eu tenho é que todos os governadores desejam uma reforma unificada. É isso aí. Eu conversei com o secretário de Planejamento aqui do Estado do Rio Grande do Norte, secretário Aldemir Freire, e ele nos falou sobre a questão da resolução que estabeleceu aí que as receitas correntes do exercício 2019 deverão ser utilizadas exclusivamente para o pagamento de despesas públicas de competência do exercício 2019. Também falando sobre a reforma da Previdência, pagamento da folha de servidores, e eu gostaria de agradecer a presença do secretário mais uma vez aqui no nosso programa. Obrigado, secretário. Eu que agradeço e bom dia a todos. Boa sorte aí, tá descascando abacaxi todo dia.